Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui nós conversamos com mulheres atuantes no cenário cultural goiano, lembrando que este é um projeto contemplado pelo edital 6 de 2023 da Lei Federal Paulo Gustavo. Hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios com Maria Amélia, ela que é ativista política, ela que é também escritora e poetisa. Eu tenho um prazer enorme de te receber aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para conhecer um pouco da sua história, da sua carreira e falar dos seus projetos. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, podendo divulgar-me, a mim mesma como poetisa, escritora e a minha obra, que os espaços realmente hoje estão escassos e eu agradeço a vocês. Imagina. Pelo convite. O espaço vai estar sempre aberto. Aqui no nosso podcast eu costumo falar, que nós damos espaços às mulheres, no geral, como todo. Porque já é difícil por si só ser mulher desde os primórdios dos tempos. Em qualquer época que a gente fala, a mulher ela tem menos visibilidade do que os homens. Então, seja na cultura, seja na área comercial, seja na política. Então, a gente visa abarcar mesmo as mulheres para que elas tenham espaço, que elas tenham voz, se coloquem, como atuantes na nossa sociedade. Então, é um espaço que a gente quer deixar sempre de portas abertas para você, e que você se sinta muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Maria, vamos falar o seguinte. Primeiro eu gosto de saber um pouco da história, dos nossos convidados, a história de vida mesmo. Eu vi aqui no seu release que você é carioca, mas assim, você tem muitos anos que está aqui em Goiás. Conta um pouco para mim da sua trajetória de vida. Eu sou carioca, realmente nasci no Rio de Janeiro mesmo, na Tijuca, Zona Norte. Mas minha mãe é goiana e minha mãe carioca, meu pai goiano. Eles eram primos e ele foi estudar no Rio de Janeiro, conheceu minha mãe, a prima, e começaram a se dar muito bem, casaram-se e ele trouxe minha mãe para Goiás. Então foi seu pai que trouxe. Isso já ocorreu nos anos 60. E daí eu me naturalizei goiano. Hoje de carioca eu não tenho nada, eu tenho mais de goiano mesmo. Inclusive perdi o sotaque. O sotaque é muito lento, de carioca, não tenho mais nada não. E me sinto muito feliz de estar aqui. Que bom. E Goiânia, você sentiu que Goiânia te abraçou também? Assim, você se sente em casa aqui? Sim. Totalmente, né? Sim, bastante. E como que começou a sua trajetória profissional? É o seguinte, o chamado da poesia sempre aconteceu dentro de mim, ok? Só que eu não dava, assim, muita atenção a isso. Mas com o tempo, a minha, como é que eu posso dizer? A minha tendência a escrever, a minha aptidão, foi aumentando até que eu resolvi, das poesias que eu já tinha escrito, reunir todas em um livro. E coincidiu que ser na época que estava acontecendo um movimento mundial que se designou de contracultura. E a gente estava vivendo ao mesmo tempo aqui no Brasil já uma repressão política militar. O militarismo deu o golpe de 64 e tomou o governo. E então a minha época, a juventude naquela época, se ressentiu muito com isso, porque a nossa espontaneidade cultural foi mais reprimida ainda. Sim. Já era reprimida, devido aos valores antigos, como você colocou, em relação à mulher, por exemplo. A mulher, ela só casava com quem o pai deixasse, ela só faria da vida dela o que o pai deixasse, o que a mãe deixasse. Ela não tinha voz nem vez dentro da sociedade. E a contracultura veio rebatendo todos esses valores. Houve o sexo livre, a liberdade sexual, a mulher começou a se emancipar, a questão política já começou a ser mais discutida, porque
era algo assim que não se discutia e começou a ser discutido. E assim, o comportamento da juventude naquela época já por si só já demonstrava uma rebeldia em relação àqueles valores que oprimiam, que reprimiam a espontaneidade, inclusive cultural. Então, você tinha que se enquadrar. A poesia tinha que ser assim, um soneto ou um quarteto, eram rimas contadas, ritmo e tal. Você tinha que se enquadrar numa técnica acadêmica. Tinha um padrão ali. Aí veio a contracultura com o verso livre. Nós éramos livres para expressar os nossos sentimentos, né? Porque aquilo foi um movimento também em relação a essa questão do condicionamento, da alienação, né? Aí a gente descobriu Marx com a questão da alienação, descobrimos Freud com a questão das neuroses, que a repressão familiar colocava para que os jovens seguissem aquilo que a família idealizava para ele. Então, eram jovens neuróticos, por exemplo. O gay naquela época era uma doença, não era aceito de forma alguma. Então, houve outra questão, né, que foi realmente muito rebatida e que, naquela época, a gente levantava toda a voz contra toda essa repressão. E a cultura se voltou muito para isso, né? Foi quando aconteceu a poesia marginal, que também teve outra designação de geração mimeógrafa, certo? Eram poesias mimeografadas porque era uma rebeldia à forma oficial de se publicar. Então, você publicava livros, só eram aqueles que podiam, que eram reconhecidos dentro de um quadrado, entendeu? E a gente rompeu com esse quadrado. Então, tinha aqui, por exemplo, um famoso que vinha de Brasília para cá, o Nicholas Baer, que era um poeta marginal. A gente tinha o Hélio Oiticica, que já era do Rio de Janeiro. Ele escreveu o seguinte: seja marginal, seja herói. Entendeu? Fantástico. Então, eram coisas assim que influenciou muito na produção cultural da época, não só na literatura, mas no cinema, teatro, artes plásticas. Tá? Foi um movimento realmente de abertura, de liberdade de você se expressar. E você contando assim, parece que foi algo fácil, parece que foi assim, não, a gente só se colocou como oposição àquele movimento que estava acontecendo na época de repressão. Mas eu imagino que vocês devem ter sofrido muito durante esse período. Muito. Houve muito sofrimento, porque quando veio o golpe militar, aí sim a repressão foi maior. Porque houve uma época em que a contracultura começou a florescer, partindo dos Estados Unidos, Europa, aí pegou a América Latina, certo? E aí o Brasil também, os jovens brasileiros também, porque era uma coisa em uníssono, sabe? Todos pensavam da mesma forma, todos queriam arrebentar as algemas, certo? E aí houve uma movimentação mundial em relação a isso, né? Quando a extrema-direita percebeu que aquele movimento estava ganhando força política de esquerda, aí eles começaram a reagir. Então, haviam muitas manifestações culturais interessantes, porque eram jovens hippies, de roupas coloridas, cabelos compridos, totalmente rebeldes, né? Mas que falavam aquela linguagem de igualdade, certo? Liberdade econômica, porque a gente vivia uma exploração econômica capitalista, como hoje inclusive, né? Era muito diferente. E havia muito sofrimento, porque veio a repressão, vieram as prisões, as torturas, tivemos muitos companheiros assassinados, com a guerrilha do Araguaia, por exemplo, sumiram, né? Desapareceram até hoje, não dá notícia, então chorávamos muito.
Eu imagino. Deve ter sido um período muito difícil Muito. E que com certeza foi um divisor, assim, na sua vida, né? Você já escrevia alguma coisa antes desse movimento. Sim. E com certeza, depois desse movimento, você passou a escrever de uma forma diferente. Sim. Como que você sentiu que isso impactou nas suas produções? Porque são valores, né? E coisas, fatos que ocorriam dentro da nossa existência, da nossa experiência de vida. E aquilo, realmente, a gente não podia deixar de ver, porque estava acontecendo diante dos nossos olhos. Uhum. E como é que você ia? Eu extravasava escrevendo. Outros era encenando teatros. Tinha o Teatro Opinião, a época do Teatro Opinião, que, né, os jovens eram peças de artísticas e filmes rebeldes, revolucionários, de protesto, contestando toda aquela repressão, né? E aí muitos amigos foram exilados, muitos artistas foram exilados, pensadores brasileiros no exílio, certo? Então houve realmente um momento de muito sofrimento. E a nossa cultura marginal, naquela época escrita, que os militares censuravam, né, que se expressaram em movimentos de protesto e, como é que eu posso te falar, denunciando tudo isso. Uhum. Né? Então, foi um momento muito rico em que grandes nomes da nossa cultura, seja na música, essencialmente na música, né, e que surgiram naquela época, né? Houve aquele movimento marginalha, o tropicalismo, com os novos baianos e uma série de coisas que eram talentos surgindo ali. Todo aquele momento de dor, mas grandes talentos surgiram naquele momento, marcando de uma forma forte, né, a nossa cultura. E você que estava ativamente aqui em Goiânia nesse período, nós fizemos um filme sobre o Martim Sererê, né? Inclusive. Sim, me lembro E tem uma passagem, né, onde muitas pessoas relatam, por exemplo, experiências vividas nesse período no Martim Sererê. Você sabe de alguma coisa dessa história? Porque, por mais que a gente saiba superficialmente, né, das coisas que aconteciam ali naquele local com relação à ditadura militar, não foi possível coletar muitos depoimentos de pessoas que vivenciaram esse período ali. Você tem conhecimento de algo do tipo no Martim Sererê? Sim, porque os militares goianos aqui, que estavam aqui, eles formaram o QG ali, naquelas caixas d'água ali. E ali os estudantes eram presos e torturados lá dentro para denunciarem outros companheiros, sabe? Dizeram o que estava ocorrendo, quais eram os planos, porque os militares achavam que ia ter uma grande revolução, eles tinham medo de perder o poder, né? Sim. E não tinha nada disso, eram jovens falando do amor. Inclusive o lema era: paz e amor, faça amor, não faça guerra. Então, sabe, houve essa cisma, essa como é que eu posso falar? Desculpa, esse incômodo. Eles se incomodavam com a forma de se expressar culturalmente. Mas realmente aí começou a existir uma movimentação política já, sabe? Um movimento underground, que underground quer dizer subterrâneo, né? Sim. Começavam subterrâneos nas universidades, o movimento estudantil, tudo aí começou a aflorar, porque ninguém suportava mais aquilo. E nessa época que você vivenciava esse período aqui, você já estava na faculdade ou você entrou depois? Não, eu já estava na faculdade. Já estava. Você é licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Goiás. Sim. E aí, ali naquele momento também era, eu imagino, né, um momento de debate. De debate político, a gente corria de polícia. Porque a gente fazia os movimentos, aí já eram movimentos políticos mesmo. Quer dizer, tipo assim, vocês querem, então tá bom. Aí os estudantes se reuniam na Praça Universitária. Quando chegavam os camburões, a gente corria e entrava primeiro, porque aí fechava os portões da universidade, eles não podiam entrar.
era proibido polícia entrar. Era o nosso limite, entendeu? Então, eu fazia aquele movimento mesmo de contestação, e os companheiros lá embaixo falavam, estão chegando, aí todo mundo coisa. Eu te falo. Mas alguns eram presos. Porque, assim, eu fiz geografia na Católica também. Em 2000, eu entrei em 2004. E aí, eu frequentava muito DCE de filosofia da Católica. E sempre, os estudantes de filosofia sempre me chamaram muito mais atenção do que do meu próprio curso. Eu tinha muito mais debate com eles do que com o pessoal do meu próprio curso. Então, é uma coisa muito ativa até hoje, sabe? Essa questão, assim, do contraponto, de se colocar, de debater, de questionar, de não aceitar, né? Então, é muito interessante. Naquela época, imagina. Tem que ser, né? Tem que ser, porque senão a gente estaria vivendo de uma forma muito retrógrada, não é? Houve um avanço no nosso comportamento, nas nossas relações, apesar de hoje também estar muito avacalhado, né? Nossa, dá licença. Gente, em que ponto que a gente se perdeu ali, né? né? Que ponto que foi que aconteceu? O que deu errado? Pois é, então é inexplicável. Nessa época é bom citar também que quando veio essa repressão imensa dos militares em termos mundiais também, foi só aqui na América Latina não. Daí foi quando os movimentos aconteciam e eram reprimidos com muita violência. Então, jovens presos, jovens machucados, negros morriam também, porque o racismo também imperava ali, né? Aí foi quando o John Lennon disse, o sonho acabou. Acabou. Ele acabou mesmo, parece que ele estava, né? Porque ficou todo mundo assim, como se tivesse jogado um balde de geografia. John Lennon, que era um dos nossos líderes, né? Falou isso, e ficou todo mundo perdido. Foi um tempo assim sabe? E realmente por isso, né? Porque eles quiseram e conseguiram fazer com que se perdesse aquele momento e fosse retomado, de uma certa forma, o controle que eles sempre gostaram de ter, né? E assim foi. E depois que você se formou, você continuou escrevendo, sempre focada nas suas produções? Você chegou a trabalhar como professora? Como que foi a sua profissão depois desse período? A minha profissão foi publicitária. Né? Eu trabalhei nas agências como redatora de criação, certo? E a filosofia foi mais para mim desenvolver as minhas ideias filosóficas em livros. E assim eu agi. Então, eu tenho um livro publicado que chama-se Sara, a filha ímpia do Messias, que eu já mexo numa questão religiosa, onde a religião alienou muito também, né? Com dogmas, eu não vou entrar muito nesses termos, né? Para não ter problema. Mas ali houve uma questão dogmática que a gente também combatia muito, e a filosofia esotérica do meu outro livro, que eu escrevo, A Banalização de Deus. Incrível. Eu achei assim esse título fantástico, me chamou muita atenção e me fez refletir um pouco até mesmo sobre a sua espiritualidade em si, né? Porque a construção da espiritualidade, ela tem um vínculo com a filosofia também. Então tem tudo a ver. Para mim está tudo linkado. Como que foi isso para você? Porque tem pessoas que elas se tornam totalmente agnósticas, né? E tem outras que não. E como que foi essa descoberta de si mesmo? Pelo seguinte, porque dentro da filosofia esotérica, certo? De dentro dessa filosofia que vieram as outras correntes filosóficas. Sempre existe algo que vamos dizer assim, a origem, a mãe, né? A filosofia grega, por exemplo, veio do Oriente. Se você não sabe, grandes filósofos como Platão, Aristóteles, sabe? Eles estudaram lá, né? Então, tem uma ciência das idades.
Essa ciência das idades, ela é a mãe de todas as ciências, de todas. Então, dali foi se ramificando. Na Grécia, por exemplo, a filosofia, ela teve o seu berço também no Oriente e foi desenvolvida pelos filósofos gregos. Da filosofia saiu a psicologia, saiu a sociologia, sabe? Estou falando saiu assim para ficar de uma forma mais... Sim. Né? Mas, então, é uma origem só. Aí, quando eu percebi isso, né, o meu estudo filosófico veio só a acrescentar já o que eu tinha de conhecimento metafísico, porque é a filosofia metafísica, né? Seria outra designação para a ciência das idades, filosofia esotérica, ocultismo, sabe? É tudo, vamos dizer assim, uma banda só. Entendo. Né? Então, existe uma coisa que é o conhecimento da unidade. A unidade é essa que eu estou te falando, ela tem um ramo, é um conhecimento único. E daí veio se ramificando. Aí a gente caiu no mundo da diversidade, os diversos, que é esse mundo material. Certo? Uhum. Aí a gente está na diversidade, você vai fazendo assim, para a diversidade, depois você começa a perceber algumas coisas, aí você vai voltando para a unidade. Essa unidade tem vários nomes, verdade, Deus, você chama do que você quiser. Uhum. Né? Então, existe um conhecimento, que é a unidade, não de uma forma dogmática, a verdade única, não. É uma questão livre, né? Uhum. Então, foi assim que eu percebi que a filosofia, ela só viria me ajudar a compreender mais ainda. Porque existe a filosofia metafísica, né? E aí, dessa filosofia, existe a filosofia de filósofos que vão das coisas dos sentidos, outros vão para a razão. Aí dividiu-se muito a filosofia em razão e sentido. Quem está com a razão? Onde está o verdadeiro conhecimento? Nos sentidos ou na razão? Nos dois. Eles se completam. Por que não, né? Eles se completam. Não tem como. Né? Eu não posso ter razão se eu não tiver sentido. Os nossos sentidos estão voltados para o mundo. Não é? A nossa razão é interna. Então, eu tenho que ter contato com o mundo para conhecer o mundo, saber onde estou, quem sou eu, da onde eu vim, para depois eu regressar. Algo assim, muito resumido. Não, lógico, é um assunto profundo. Não tem como a gente falar de forma supérflua. Não, para esmiuçar isso aí... Mas como que você percebe o mundo moderno? Assim, porque a gente falou, né, dessa questão de ter uma matriz ali e depois a ramificação. Hoje a gente tem uma sociedade que ela tem muito potencial, mas... que eu não sei, é como a gente está falando, não sei o que aconteceu. Parece que quanto mais conhecimento se tem, as pessoas elas estão ficando mais endurecidas, elas estão ficando com... Como que eu posso dizer a palavra? Elas são menos flexíveis, elas não aceitam o diferente, sendo que a gente tem tantas vertentes e o diferente não é aceito. Cada dia é mais difícil você se expressar, principalmente nas redes sociais. Principalmente. Que é terra de ninguém. As pessoas acham que pode sair destilando seu ódio para quem é diferente dele. E a gente não deveria estar no momento onde o diferente é o que é normal, é o que é aceito. Então, não é contraditório, né? Como que você vê esse mundo moderno? Eu vejo um mundo do desamor, certo? E, assim, esse desamor que está acontecendo, as pessoas muito frias umas com as outras, prontas para te agredir. Você não vê as pessoas prontas para te dar a mão. Cada um se vira por si mesmo. É um mundo de interesses pessoais e particulares. Não existe, é pouco, claro que existe, mas de uma forma assim, a maioria quer se dar bem, né? Existe um pensador moderno, ele faleceu, o Zygmunt Bauman, já ouviu falar nele? Já ouvi falar. Então, ele fala tudo isso. É o mundo a sociedade líquida, onde tudo é líquido. O amor líquido, tudo líquido. Tudo se desmancha. Não tem nada permanente mais. Então, é essa sociedade que nós estamos vivendo.
É assim que eu vejo. O que ocorreu? O desamor. O desamor, você não tem amor lá fora. Às vezes você pode ter na sua casa, né, no seu acolhimento, mas aí lá fora você não tem. Então, o que acontece? As pessoas vão se recolhendo. Aí, na filosofia metafísica, a gente estuda o seguinte, inclusive eu coloquei no meu livro, não existe razão sem amor e nem amor sem razão, ou seja, o conhecimento. A sabedoria, ela é amor e conhecimento juntos. O conhecimento sem amor, ele vira tirania. Fantástico. Entendeu? E o amor sem conhecimento, ele é idiota. Ele é bobo. É uma pessoa boba. Você tem que ser sábio e santo. Não só sábio, nem só santo. Você tem que ser sábio e santo. E como é difícil, né? É difícil, né? Mas você tem que fazer esse casamento. Amor e sabedoria juntos. Né? Inteligência e amor. Um só não funciona. Porque se você vai com muito amor, mas você não tem inteligência para lidar com as questões, você dança. Você tem que ter os dois. O mundo te faz de idiota. De idiota, né? Você tem que saber se defender. Não agredir, assim, não é isso. Mas saber se defender. Para você traficar nisso aí, você tem que... E também não é muito difícil hoje em dia essa questão assim de não se perder na sua própria personalidade, porque é tanta informação vindo de todos os lugares, é tanta construção, desconstrução e reconstrução que é difícil você se manter inabalável, né? Até mesmo não se desconstruir o tempo todo. E aí é onde meio que a gente se perde, né? A gente está se perdendo porque existe também algo, vamos dizer assim, pensado para que as pessoas se percam. Propositalmente, né? Nada que está acontecendo assim é do acaso, sabe? Existem, vamos dizer assim, organizações, né, de pessoas que querem controlar a sociedade, são os donos do poder, né, e que comandam tudo isso. São fake news, te faz acreditar em coisas que não tem nada a ver, são mentiras que vão se falando assim, ideologias para que você distorça o seu próprio comportamento e você toma atitudes que de repente você fala, olha, como? Nossa, e eu mesmo já me peguei nessas situações algumas vezes, e olha que eu sou muito criteriosa com todas as informações que eu recebo, mas é tanta coisa e que às vezes você não tem nem tempo de checar a veracidade daquilo, que você toma atitudes precipitadas, de julgamento, inclusive, né? E aí, numa situação, por exemplo, de uma manchete, uma notícia tal, eu me vi julgando uma situação que eu nem sabia se era verídica, e assim, aí, antes de você ir checar se aquilo era verdade, já saiu outra, é muito complicado. Muito. A gente pode usar, assim, uma metáfora, né? É jogar fogo. E jogar fogo mesmo, concretamente. Nossa natureza está indo embora. Aquilo ali você acha que é do acaso? Não. Claro que não é. Os senhores do poder estão comandando aquilo, porque eles querem explorar as florestas, eles querem explorar os solos, eles não estão nem aí se o meio ambiente está sofrendo e esse desequilíbrio imenso que a gente está vivendo. Eles nem acreditam nisso, aliás. Acham que é coisa de... sabe, de bobos, de idiotas. Eles querem produzir. E só vão conseguir produzir destruindo as florestas e ocupando, né, os lugares de exploração. Ai, gente, aí tem hora que dá vontade da gente mudar para a floresta, numa caverna, e ficar assim, reclusa da sociedade. Não, a gente tem que ter tranquilidade e não se deixar levar por isso. Não fazer o jogo. Você tem que ir na contramão. De forma alguma. Nós somos felizes, lindos, o mundo é maravilhoso e nós vamos vencer. Nós vamos chegar lá.
E é por isso que a sua obra é tão importante, né? Porque você trata e aborda de todos esses assuntos. Temos aqui, inclusive, a sua última produção literária, né? Eu vou mostrar aqui. É nessa câmera aqui, Milene? Nessa aqui, né? O Paradoxo da Plenitude em Poesias. Fala um pouquinho dessa produção aqui pra gente. O tema central aí, o Paradoxo da Plenitude, é exatamente isso que eu acabei de falar para você. Não vamos fazer o jogo. Vamos ser felizes. Uhum. Então, o poeta, quando ele está criando, ele está em êxtase. Ele está feliz. Mesmo escrevendo a miséria, vamos falar assim. Então, é um paradoxo. Eu escrevo para denunciar de uma forma poética, porque eu consigo me expressar poeticamente, né? Para descrever as dores, por exemplo. Isso é um paradoxo. Uhum. O poético é lindo, mesmo falando de pobreza, de miséria, de sofrimento. Então, é um paradoxo da plenitude. Compreende? Compreendo, isso, totalmente. Que é a dialética de existir. Então, é bem dialético. Você vai falando os contrários, colocando os contrários, os pontos das contradições da própria vida. Sabe que o nosso podcast hoje, ele vem muito, muito a calhar com um assunto que estava na minha cabeça desde ontem, martelando. Eu estava pensando sobre isso, eu falei, gente, antigamente a gente passava tanta dificuldade, era tudo tão difícil, mas a gente tinha uma esperança, a gente trabalhava numa vontade, assim, de que as coisas mudassem, e a gente era satisfeito com o pouco que a gente tinha, né? A gente via esperança em tudo que a gente produzia. Mas hoje em dia parece que é tudo mais pesado, é muito mais denso. É difícil você conseguir enxergar esperança de melhoria nas coisas, ou até mesmo você sabe que você pode lutar e que os bens materiais que você adquirir não vai te trazer essa plenitude que você achava que traria, né? Que, na verdade, essa plenitude ela pode estar em outras coisas que não necessariamente tem a ver com coisas materiais. Mas, Helene, olha, a gente está falando de dialética, do mundo da contradição. O mundo material, ele é um mundo diverso. Ele tem que ter diversidade para que haja evolução, certo? Então, é dentro dessa diversidade, dentro da dor, infelizmente, que a gente está evoluindo. Que você está percebendo isso. Isso é uma evolução. Essa percepção é uma evolução. Vamos supor que, de repente, vamos chamar de Deus, Ele queira que a gente veja isso. E foi através da dor nos despertando. Então, você já é uma pessoa que está pronta para doar, para ajudar a natureza, não é? Porque você está percebendo, você já está sendo tocada. Que não é assim, gente. Espera aí, vamos parar, não é assim. Então, é uma velhinha que acende aqui, que acende pensando isso, né? Com essa percepção dali. De repente, aquele breu se ilumina. E aí chega uma hora que tudo faz sentido, Infelizmente, né? O caminho é esse. Tem uma frase que eu não sei se foi Jesus que disse, não vai pelo amor, vai pela dor. Isso. Não foi? Uhum. Então, a gente está indo pela dor. É um paradoxo. Mas é bonito também. Faz a nossa trajetória ser complexa, mas valer a pena. Valer a pena. Exatamente. Gente, assim, que episódio maravilhoso. É tão bom conversar com você, tão bom trocar ideia, tão bom ser ouvida também, porque você é uma pessoa que dá essa oportunidade pra gente dizer o que pensa, e aprender com você é muito bom, ouvir você falando é muito Obrigada. bom. Acende essa luz que você falou, né? Mais ainda, eu tenho certeza que isso vai ficar refletindo, não só na minha cabeça, mas das pessoas que estão nos assistindo também, e acho que a intenção é essa mesmo. Sim, né? sim. Inclusive, a gente espera que esse livro seja feito o lançamento em breve, para todo mundo ter acesso. Porque já de antemão convido a todos. Acho que vale muito a pena. Vamos divulgar por aqui também, com Laila, né? Vamos! Maravilhosa!
Laila, beijo pra você. A gente tá com saudade. Todo mundo aqui gosta muito de você. Maria Amélia, muito obrigada por esse episódio. Muito obrigada por compartilhar conosco toda a sua vivência, toda a sua experiência, toda a sua produção. E a gente está sempre de portas abertas para te receber. Muito obrigada. Agradeço a minha participação aqui. E realmente valeu a pena. Um abraço a todos os nossos, como é que eu posso falar? Ouvintes, seguidores, telespectadores. Tem gente que ouve pelo Spotify, inclusive, está disponível nas nossas redes sociais pelo Spotify, pelo YouTube. A gente coloca todos os links no Instagram também. Então, nos siga lá no @elasnacenapod, que vocês vão ter acesso a todos os nossos episódios, não só com a Maria Amélia, mas também todos os outros que já passaram por aqui. E concluindo, agradeço a você e ao Pedro. Imagina. Maravilhosos. Muito obrigada. Também. É isso aí, pessoal. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.